Olá a todos, canal Primeiro Mandamento. Continuando aí essa segunda série, minissérie nossa aí, eu batizei ela de resumo histórico, tá? Mas é resumo assim, é resumaço, mas resumaço mesmo, tá? Porque a Bíblia tem história, bastante história, tá? Então assim, vou focar sempre, né, naquilo que eu entendo ser mais importante, mais conveniente, mas vai ter alguns pontos que vocês vão querer que eu falasse. Enfim, vídeos futuros a gente vai acabar falando de tudo aí. Mas vamos lá. Essa parte aqui agora é uma parte interessante, né, das histórias bíblicas mais antigas, né? Aqui nós temos um personagem aqui, o Abrão. O Abrão, ele depois ele passou a se chamar Abraão, tá? Mas o nome original dele é Abrão. Abrão, ele, né, depois da Torre de Babel, aquela história toda do vídeo anterior, os seres humanos foram se multiplicando na Terra. Um deles era o Abrão. Abrão era de uma família de idólatras, né? O pai dele era até fabricante de estatuazinhas desses deuses aí, quem idolatra estátua aí. E aí Deus falou para Abraão para ele sair da parentela dele, né, abandonar a família do pai ali, né, o seio familiar do pai, para ele trilhar o próprio caminho, né, e para Deus fazer uma aliança com ele, que na linhagem de Abraão, né, fez um pacto ali, uma aliança com Abraão, que na linhagem dele ali, né, se Abraão seria o pai de muitas nações. Inclusive Deus fala umas palavras até fortes ali para Abraão, né, que quem abençoar Abraão será bendito também, e quem amaldiçoar Abraão também será maldito. Forte, né? Deus fez com Abraão o pacto da circuncisão, onde o gênero masculino, né, os homens, quando nascesse um homem, no oitavo dia de vida, tá, gente? Oitavo dia de vida, os homens tinham que ter o prepúcio circuncidado, tá? Pesquisa depois aí para vocês saberem o que é prepúcio e o que era circuncisão, mais ou menos, tá? Depois desse pacto aí com Abraão, né? Perdão, o pacto foi feito com Abrão. Depois dessa aliança formada, Deus, digamos que rebatizou ele com o nome de Abraão, beleza? Abraão, ele teve aí um filho chamado Isaac. O Isaac, a Bíblia fala até pouco dele, né? O Isaac, ele não teve nenhum pacto novo ali feito com ele, na verdade teve a continuação do pacto feito com o pai dele, Abraão. E Isaac, né, ele teve um casamento com a Rebeca, se eu não me engano, a Bíblia é cheia de nome, tem hora que dá até uma dificuldade de lembrar. Se eu não me engano é isso, casou com Rebeca. E casou com Rebeca, Isaac, né, foi bem próspero, né, teve riquezas e tal. E depois Isaac teve em especial, né, teve um filho chamado Jacó. Na verdade eles nasceram gêmeos, né, era Isaac, perdão, era Jacó e Esaú, né? Esses nomes aqui, tá, gente, a origem deles certamente não são brasileiros, igual a gente está falando Jacó, né? A origem deles é a origem do povo hebreu, né? Então eles falavam hebraico, tá? Certamente esse nome aqui está errado. No hebraico, a letra J não existe em nenhuma exceção. Nem a letra J e nenhum som que tenha J. O nome Jacó no hebraico é Yaakov, tá?
Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Só estou falando assim, eu estou falando os nomes de um povo, de outra língua, de outra cultura, mas eu estou falando o nome que abrasileiraram eles aqui, esse nome latinizaram, vamos dizer assim. O nome deles em latim é Jacó e vamos falar desse jeito mesmo, tá bom? Jacó, ele foi nascido, né, ele teve a mãe dele teve uma gestação de gêmeos, eram dois homens, Esaú e Jacó, onde Esaú era o primogênito, né, nasceu primeiro ali, e mais para frente, Jacó comprou a primogenitura, né, do irmão dele, Esaú. O irmão dele, Esaú, vendeu a primogenitura dele, né, por um prato de alimento lá, direito dele, ele fez isso. Aí, Jacó, perdão, pai do Jacó, Isaac, um pouco antes de morrer, já estava velho, já acamado, ele queria transmitir uma bênção especial para o filho primogênito dele. Porém, o filho primogênito era o Esaú, e Jacó tinha comprado honestamente, Esaú quis vender, Jacó comprou. Portanto, de direito, quem tinha o direito de ser o primogênito era Jacó. Ele não era de fato, tá? O outro irmão dele que era o primogênito, porque nasceu primeiro. Mas Jacó adquiriu esse direito, o irmão dele quis vender, não vou entrar muito nesse mérito. Isaac queria dar uma bênção. Aí Isaac já estava cego, não enxergava. Enfim, Jacó e a mãe dele, né, fizeram lá uma trama aonde Jacó se vestiu com pele de carneiro, de cordeiro, enfim, para o pai dele apalpar ele, né, e sentir que ele era peludo, igual o irmão dele que era peludo, né, o Esaú. Mas enfim, aí o Jacó pegou essa bênção, né, Isaac deu essa bênção para Jacó. Jacó saiu da casa dele, né, da casa dos pais, e foi para outra terra, né, e ele encontrou-se com. Esqueci agora o nome do sogro dele. Ele encontrou-se com um tio, né? Um tio, não, ele era um irmão de Abraão, se eu não me engano. Aí Jacó foi para a terra dele e queria trabalhar, né? Ele se apaixonou, vamos dizer assim, por uma filha desse cara que eu esqueci o nome. E esse cara, né, tratou com Jacó, aonde Jacó poderia trabalhar com ele 7 anos para ele conquistar o direito, né, de casar com a filha dele. Naquele tempo, eles viviam corretamente, né, a legislação que Deus deixou para a gente viver, né? Aí tinha o dote. O dote ele não era 100% pago em dinheiro, tá? Podia ser dessa forma também. Mais para frente, aí, em uma próxima minissérie, eu vou entrar em detalhes sobre a lei. Vai ficar show de bola. Vou falar muito sobre a lei. Aí, Jacó, a título de dote, né, ele serviu 7 anos para o sogro dele, conquistou uma esposa, mas o sogro dele foi, né, malvadinho com ele e não deu a esposa que ele queria. Jacó queria uma, mas o sogro deixou a mais velha casar. E falou para o Jacó, não, a mais nova só pode casar depois que a mais velha casar. Aí Jacó queria casar com a moça lá. Aí o sogro dele falou, então você vai trabalhar mais 7 anos. Jacó aceitou, trabalhou mais 7 anos. Depois ele permaneceu na terra, cultivou gado, né, nasceu muito gado. Jacó adquiriu muitas posses, né, ele ficou muito próspero agindo ali em conjunto com o sogro dele, né? Ele foi muito próspero, conquistou muita riqueza. Aí Jacó, quando foi voltar para a terra lá do pai dele, né, o pai dele já era falecido, aí ele achou que esse irmão dele, o Esaú, ainda era inimigo dele. Não vou entrar em detalhe que a história é complicada.
Só que no final das contas, no final das contas não, nesse caminho que Jacó estava voltando para a terra que era do pai dele, a Bíblia fala muito rápido ali, muito pouco, onde Jacó teve um combate com um anjo, um anjo, literalmente um anjo veio e combateu fisicamente ali com Jacó. Aí diz que Jacó conseguiu ferir, algumas Bíblias ali divergem, se era coxa, se era tornozelo, enfim, eu não consegui pesquisar muito a fundo ainda. Mas feriu a perna do anjo lá, e esse anjo, né, elogiou a bravura de Jacó, e Jacó, naquele momento ali, está em Gênesis capítulo 32, dá uma olhada lá. Jacó ele foi rebatizado, né, por esse anjo aí com o nome Israel. Ou seja, Israel e Jacó é a mesma pessoa, tá, gente? É a mesma pessoa. Eu até anotei isso aqui para a gente aproveitar e fazer uma dinâmica aqui para ficar bem marcado para vocês, tá? Jamais confundam um israelita de um israelense. Tá bom, gente? Isso é mega importante. Israelita é qualquer pessoa que é descendente de Jacó, que é Israel. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Todo mundo que é israelita veio descendente de Israel, de Jacó. Israelense é quem nasce no território, aquele país que a ONU decretou, não me lembro a data, 1940 e poucos aí, 60 e poucos, não sei, depois vocês pesquisam lá. A ONU decretou, passou a considerar um espaço territorial lá no Oriente Médio, lá, chamado Israel. Entenderam? Quem nasce naquele espaço territorial declarado pela ONU é um israelense, o que não tem nada a ver com o israelita, entende? Aqui no Brasil, o sujeito pode ser um israelita, mesmo nascendo aqui no Brasil, porque ele é um descendente de Israel Jacó. Compreende? Eu acho que eu já expliquei bem, tá? Não confundam jamais. Israelense é quem nasce naquele pedaço de terra lá considerado pela ONU. Israelita é qualquer ser humano que seja da linhagem descendente de Jacó. Beleza? Que fique bem marcado isso. Jacó, gente, né, o Israel, inclusive, a Bíblia fala muitas e muitas vezes, povo de Israel. Quando fala povo de Israel, é povo descendente de Jacó, tá? Esquece aquele Israel da ONU lá, aquilo lá é coisa moderna, isso é coisa para tempos modernos. Tem nada a ver com isso aqui dos tempos antigos que eu estou falando. De Jacó, Jacó teve casamentos, né? Jacó teve um total de 4 esposas, 4 esposas. Dessas 4 esposas nasceram 13 filhos. Desses 13 filhos, de onde se originou as chamadas tribos de Israel. Cada tribo, na verdade, é uma linhagem de um filho de Israel, de um filho de Jacó. Teve o Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Zebulon, enfim, é tanto nome que eu nem lembro, Benjamim, enfim, teve um monte de filhos, são 13 filhos. Desses 13 filhos, 12, depois a história complica, desses 13 filhos deles, teve um aqui que teve um destaque diferente dos outros, tá? Que é o José. Um dos filhos do Jacó foi o José. Esse aqui é o tal do José do Egito, tá? O tal do José do Egito é filho de Jacó. Os irmãos de José, né, os filhos de Jacó, fizeram uma maldadezinha com ele, né? Acabaram vendendo José na condição de escravo, sabe? Venderam ele para uma caravana, né, egípcia passando,
E eles foram, os irmãos venderam José e a caravana egípcia aceitou o negócio, prenderam José e levaram José para o Egito, para servir de servo, né, de servente, escravo, lá no Egito para o faraó. E eu vou parar mais ou menos por aqui, porque a história vai tomar dois rumos diferentes, tá? Essa história do José é muito bacana, eu preciso contar ela, mas não cabe nesse vídeo agora, tá? O José, lembre-se disso, foi parar no Egito, novinho, molequinho novo. Foi parar no Egito, tá bom? E o próximo vídeo eu vou contar o que aconteceu com o José, que é uma coisa assim bem fantástica, uma história bem cheia de nuances, tá? Uma história bacana. Ela acabou tendo um desfecho ruim, né? Que depois vai virar uma história boa de novo, mas eu não vou deixar ninguém ansioso, não. Nós vamos contar isso aí. Então eu vou parar por aqui. Ó, Abraão foi quando Deus fez o pacto da circuncisão, onde Abraão seria o pai de muitas nações, né? Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é Israel. Você se referir a Jacó com o nome de Israel tá correto, tá? Tá errado não. E Israel, que é Jacó, é pai de um monte de filhos, um deles é o José, e aí no próximo vídeo eu vou contar a história do José, tá? E lembre-se, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é fatal. Jamais esqueçam a diferença de um israelita. A Bíblia fala de israelita. A Bíblia não fala em lugar nenhum, tá? Nenhuma exceção. De israelense. Israelense é coisa moderna, é quem nasce no território que a ONU considera lá com o nome de Israel. Beleza? A Bíblia fala dos israelitas, que são os descendentes de Jacó. E aí tem um monte, né, de descendente. Mas aí é o povo israelita. Beleza, gente? Hoje foi mais um resumão histórico aí. O próximo, eu vou deixar o próximo vídeo para o José, porque a história do José é bem complicada. E ela acontece lá no... A 99% ela acontece lá no Egito. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus.